profile card com urgência em algum dos seus projetos, ou quem sabe só dar aquele up mesmo, você tá no vídeo certo. Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Liza Benavides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. Tô deixando o arroba dele aqui pra você ir lá conferir. Antes de começar o tutorial de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que precisa ver esse vídeo. Agora sim, vamos para o tutorial. Com a estrutura já do HTML prontinha, como a gente gosta, vou só linkar aqui com o CSS, né, pra gente poder pegar o estilo. E já vou começar o nosso body, criando nossa primeira div aqui. Vou fazer um código com div mesmo, porque é um componente, né, não vai ser uma página inteira que a gente vai fazer. Então eu criei a div do container, né, e também uma div com a classe row, que vai ser os conteúdos que a gente vai ter em linha, né? E a nossa outra div aqui, que vamos criar com a nossa outra classe, que vai ser sobre o time, né? O time, no caso aqui, nesse exemplo, vamos fazer só com uma pessoa, mas o ideal seria que você fizesse com outras pessoas também, outros cards. Então, dentro da div do nosso time, vamos ter outra div com o nome, com a classe de foto, que vai ser justamente a foto que a gente vai ter de cada pessoa. E aqui eu criei também uma classe para o image, para que a gente possa estilizar ele direitinho. E peguei aqui uma imagem e vou colocar o link dela dentro do nosso SRC. Então, já coloquei aqui. E vamos agora para a próxima etapa. Então, agora a gente vai criar uma div com o conteúdo que a gente vai ter sobre cada pessoa, né, do time. E dentro dessa nossa div a gente vai colocar o H3 e vamos colocar o texto, né, com o seu nome. Eu coloquei aqui o texto e seu nome, porque vai ser justamente o nome da pessoa integrante do time. E vou colocar uma classe também para que a gente possa estilizar lá no nosso CSS. Então, agora eu vou dar um refresh aqui para que vocês possam ver, ó. Já tá com a imagem dela, né? E as outras informações eu preciso dar outro refresh para poder aparecer. Mas eu vou colocar aqui logo o H4 com a função, né? Como se fosse a função dela, Web Developer. E também eu vou colocar aqui o nome da nossa classe. E para continuar, fora dessa nossa div do content, eu vou criar uma UL com a classe social, que vai ser justamente os ícones das nossas mídias sociais, né? Da mídia social, no caso da pessoa do time. E vou colocar um LI e um A, né? Que vai ser uma lista e com esse link justamente com o ícone e que a pessoa, quando clicar, vai já aparecer. E a gente vai usar aqui o font Ellson e eu vou colocar aqui já com a classe bonitinha. Mas vocês viram que não tá pegando porque a gente ainda não fez o link e eu vou ensinar agora para vocês como fazer. Então, já no site do Font Ellson, vocês vão se deparar com isso e vocês podem fazer o login de vocês, né? Vocês vão precisar se cadastrar nele. Essa é a primeira opção de você fazer o download do Font Ellson. Então, tem como você fazer esse download e aí você utiliza ele localmente, né? Os ícones localmente. E isso é a primeira forma de vocês fazerem. E dentro do site também tem as duas versões, né, do Font Ellson, e também tem outras funcionalidades dentro dele. E a outra opção que temos é fazer o link chegar no e-mail, né, o link do script. Então, entrando nesse site, a gente vai lá, escolhe a outra versão do Font Ellson e coloca o nosso e-mail e ele vai ser mandado já para o nosso e-mail com o scriptzinho que a gente precisa justamente colocar lá no nosso HTML para que ele possa puxar e funcionar. Então, aqui eu já coloquei ele e
Vou agora começar a duplicar as nossas LIs, né? Para que a gente possa colocar outros ícones também, como o do Instagram, o do Twitter, para que fique mais completinho, né? Então, eu vou duplicar aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou. Então, aqui já com os ícones prontos, vou lá no nosso CSS agora começar a fazer algumas alterações para depois poder mostrar o resultado para vocês de como é que tá ficando. Então, primeiro eu vou definir a font family, né? Essa questão do CSS é realmente você colocar, né, as propriedades, os seletores que você colocou lá no HTML, puxar esses seletores e colocar as propriedades e os valores que você acha que fica melhor. Então, eu vou colocar uma altura de 100, um background size cover e um background position center, né, que é para ele ficar centralizado, o background. E vou colocar também uma corzinha, porque vai ser a cor por trás que a gente vai ter do nosso card. E vou aliar os itens do nosso body também ao centro, né, para tudo ficar alinhadinho ao centro. E vou colocar uma margem de 50 pixels e um padding também de 50 pixels. Então, aqui eu já dei um refresh para vocês verem que os íconezinhos e agora o nosso background na cinza tá lá com o seu nome, Web Developer, e embaixo tem os íconezinhos. E a gente vai começar a puxar a primeira classe que a gente tem, que é do nosso time. E vamos começar colocando, né, o padding de 30 pixels, 0 e 40 pixels. E também vamos colocar aqui um margin button de 30 pixels. E vamos continuar colocando a propriedade do background color, né? Que vai ser o card que a gente quer criar de um tonzinho um pouco mais claro. Eu vou colocar aqui uma escala, né? De cinza não, mas de begezinho, não sei. Sou meio daltônica talvez, mas tudo bem. E um text align também de center para ter o nosso card centralizado. E um overflow, né, de hidden e um position relativo. E agora eu vou colocar a nossa classe do nosso time e vou chamar também a nossa outra classe de foto, né, que é picture, que a gente colocou lá com um display inline e um inline block, na verdade, eu vou colocar. E uma altura também, eu vou definir uma altura de 230 pixels. Não, na verdade eu vou colocar 130 pixels, que eu acho que vai ser, né, o suficiente. E uma largura também de 130 pixels, para ser um quadrado, né? E vou colocar aqui, continuar colocando o margem. Então, eu vou colocar o valor do margin button de 50 pixels. E vou colocar também o z-index de 1, que ele vai ser a prioridade, né, na nossa escala de prioridades de conteúdos. E um position relativo. Então, a gente já viu, ó, que tá no centro, o nosso container, né? E todas as nossas informações também. Então, vamos continuar aqui pegando as mesmas classes que a gente tinha colocado anteriormente, sendo que agora a gente vai colocar a nossa pseudo classe, que é o before, e vai colocar o content, né? Que é um conteúdo vazio. E vamos definir também algumas outras propriedades, como a largura de 100% e a altura também a gente vai colocar de 0%. Na verdade, só colocando 0, ele já reconhece, né? Não precisa colocar a unidade de medida. E vou colocar também um border radius de 50% e um background. E eu vou escolher uma corzinha, uma tonalidade de azul, que vai ser justamente a animação que vocês viram lá no começo, né? De uma bordinha se formando azul no começo, assim, do nosso cardzinho. E vou colocar um position absolute. E vou definir as medidas agora do bottom. Vou colocar a medida dele de 135%. E vou colocar também aqui a medida do lado direito de 0 e a medida do lado esquerdo de 0. E
Para continuar aqui, eu vou colocar a nossa opacidade de 0.9, que vai dar um efeito bem legal que a gente quer. E para essa animação acontecer da forma que a gente quer, precisamos adicionar um transformer com uma escala, definir uma escala. E aqui eu vou colocar a escala de 1 e também definir um transition, que vai ser justamente a duração, né, dessa animação. Então, eu vou colocar uma duração de 3 segundos do tipo linear. E eu vou pegar aqui a nossa classe do nosso time e vou colocar um hover nela. E também vou adicionar a nossa classe do picture e com o pseudo classe do before, com uma altura também. Vou definir algumas propriedades para ela com uma altura de 100%. E continuando aqui, vou pegar essa nossa mesma classe que a gente tinha feito anteriormente com a classe do Picture e vou colocar o After, que vai ser a animação que vai ser realizada após, né, a gente passar o mouse por cima do nosso card. E ele vai ter um conteúdo vazio. E vamos definir para ele uma largura de 100%. E vamos definir, né, uma altura também de 100%. E aqui eu tô só definindo o border radius dele para que ele fique redondo, né, com as bordas arredondadas. E também o background dele azulzinho, que foi o azul que a gente tinha colocado no nosso before também. Coloquei um position, um top, um left e o z-index de -1, né, que é a prioridade. E a animação ficou assim como vocês estão conseguindo visualizar. E agora vamos partir para a nossa próxima etapa, que é com a nossa classe e a nossa picture e o nosso image, né? Que é pra gente organizar direitinho como é que vai ficar essa nossa imagem da menina, né? Do nosso time. Então, eu coloquei aqui já algumas propriedades, como a largura, a altura, o border radius, que eu quero que ele fique, a imagem fique circular, né? E também vou colocar um transformer com a escala de 1. E um transition, como eu disse, é para fazer essa animação, né? Ver como vai ser essa animação e a duração dela. Então, eu defini ela aqui também. E vou pegar de novo a nossa classe do nosso time com a nossa pseudo classe hover, o nosso picture e agora o nosso image. E vou definir algumas propriedades para ela, como o box shadow, vou colocar uma sombrinha para que fique melhor a visualização da nossa imagem. E também para ela vou colocar um transformer com uma escala de 0.7. E agora eu vou colocar a nossa classe com o nosso time e o title, né, que é o que a gente colocou aqui de seu nome, né, que vai ficar o nome da pessoa integrante do time. E vou colocar as propriedades como o display, o font size, color. É mais questão de texto mesmo, não vai ter muita animação, né, disso, vai ser somente o texto. E eu vou salvar aqui pra vocês verem, ó, como tá ficando legal já com a nossa animação. A nossa imagem tá circular, com o nosso fundo, né, do box shadow azulzinho, quando a gente passa o mouse por cima, que é justamente essa animação do nosso hover. E aqui eu tô continuando colocando agora as propriedades para os ícones, né, ficarem também com essa animação de quando a gente passar o mouse por cima, ele aparecer com o nosso background azul, que eu acabei de definir. E aí eu preciso definir a position, o button e a questão da margem, né, do local onde é que ele tem que aparecer. E também o transition, que vai ser igual ao outro, né, para que ele apareça da mesma forma que a animação de cima da nossa meia-lua, né? A gente pode até chamar de meia-lua isso. Mas aqui eu vou colocar só as propriedades agora dos ícones mesmo, para que eles fiquem alinhados, né, numa linha e que eles apareçam que nem a nossa propriedade de cima, ó. Agora já tá aparecendo um retângulozinho de baixo, sendo que ainda não tá aparecendo os nossos ícones, né? E eu vou colocar agora, puxar a nossa classe do nosso time, o social e também o L e o A, né? E colocar um display do tipo block e um padding de 10 e um font size de 12 pixels. E uma color, né, de branco para que ele seja visível no fundo mais escuro. E vou colocar um transition all 0.3 segundos easy in, que vai ser a animação que a gente estava utilizando também.
E um Text Decoration None, né, para não ter nenhuma linha embaixo dele, ó. Já tá aparecendo, ó, que coisa mágica, né, coisa mais bonitinha. E agora eu vou colocar só mais algumas coisinhas com o do hover, né, pra quando a gente passar o mouse por cima, ele ter outra tonalidade de cor, que é como se a gente estivesse selecionando ele, né, o nosso ícone. Mas isso é só um detalhe mesmo. E esse foi o nosso resultado. Muito massa, né? Quero ver todas vocês replicando esse profile card, hein? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo e tchau!